Veja a seguir, o sequestro do príncipe Pedro Tiago de Orleans e Bragança. Ele tem 13 anos e pertence à família imperial brasileira. Com medo de represálias. Em pouco tempo, a polícia prendeu 2 suspeitos. Um deles, Luiz Carlos Furtado, de 35 anos, é acusado de participar de outro sequestro que aconteceu na cidade há 3 anos. Hoje, o assunto principal em Petrópolis era o desaparecimento de Pedro Tiago. A cidade tem marcas do tempo do Império em todas as esquinas e um carinho muito grande pela família Orleans e Bragança. Foi no Bosque Imperial, a 20 metros do palácio, que o menino foi sequestrado. Ele estuda na 5ª série desta escola. Os colegas ficaram assustados com a notícia. A madrasta de Pedro Tiago, Patrícia Brascombi, estava na sacada e assistiu tudo. Ela é uma das principais testemunhas do sequestro, mas se recusou a ajudar nas investigações e pediu para que a polícia se afastasse do caso. Até o começo da noite, os sequestradores ainda não tinham entrado em contato com a família. A família do garoto Pedro Tiago vive em Petrópolis desde que o avô dele, o príncipe Pedro Gastão de Orleans e Bragança, chegou ao Brasil aos 9 anos de idade. O garoto Pedro Tiago Orleans e Bragança é descendente direto de Dom Pedro II, o último imperador do Brasil. Dom Pedro II era pai da princesa Isabel. A princesa era avó de Dom Pedro Gastão de Orleans e Bragança, que tem 14 netos. Um deles é Pedro Tiago, de 10 anos. A família mora no Palácio Grão-Pará, construído por Dom Pedro II. A cidade de Petrópolis guarda outras lembranças do Império. O Palácio de Cristal, comprado pela princesa Isabel, e o Museu Imperial, antiga residência de Dom Pedro II, onde está a coroa imperial. O repórter Roberto Kovalik está em Petrópolis acompanhando o drama da família imperial. Ele dá ao vivo outras informações sobre o sequestro do menino Pedro Tiago. Até o exército participa da caçada aos sequestradores. Soldados do serviço reservado do batalhão de infantaria sediado aqui em Petrópolis estão ajudando os policiais nas investigações. Agora, no começo da noite, um dos suspeitos, Luiz Carlos Furtado, teve um mandado de prisão provisória decretado pela 2ª Vara Criminal da cidade. Ele vai ficar preso durante 5 dias. Uma das testemunhas viu 5 fotos diferentes e ficou frente a frente com o suspeito. E não teve dúvidas. Ele era o homem que estava dirigindo o carro em que foi levado Pedro Tiago. O outro suspeito deve ser liberado nas próximas horas por falta de provas. Roberto Kovalik, de Petrópolis. A polícia do Rio informou que desde o início do ano, 53 pessoas foram sequestradas. 4 ainda estão em poder dos sequestradores. A seguir, a polícia reprime a socos um violento protesto de camelôs em Belém do Pará. O bispo Edir Macedo, preso em São Paulo, vai responder por 7 crimes. Lilian, no setor privado, as interpretações dos empresários e dos banqueiros confirmam essa expectativa? Aparentemente, as instituições democráticas foram mesmo mais fortes do que a tempestade que começou dentro da família Collor. Na área econômica, acreditava-se desde ontem que a queda das bolsas, por exemplo, não duraria muito. Era uma situação típica de pânico ou quase pânico. As bolsas só continuariam ladeira abaixo se alguma outra novidade política aparecesse. Assim que o caso Pedro Collor sair das manchetes dos jornais, o país vai voltar a falar de assuntos econômicos. E o mais grave neste momento é a inflação, que voltou a subir. Preços agrícolas, salário mínimo e um razoável grau de indexação estão pressionando os índices e vão dar margem, logo, logo, a novas reclamações de importantes governadores. Os mesmos que sempre reclamaram da recessão e que agora vão ganhar novo pretexto. Recessão combinada com a volta do aumento da inflação. Boris. Obrigado, Lilian. Ainda nessa edição, teremos mais notícias sobre todo o processo que envolve as acusações de Pedro Collor. Sequestrado em Petrópolis, região serrana do Rio, o príncipe Pedro Tiago de Orleans e Bragança, de 13 anos. Se voltar à monarquia, ele é o 3º na linha direta de sucessão do trono. A cidade é, ou melhor, era bem tranquila. São apenas 380 mil habitantes que ainda vivem o sonho da monarquia. Hoje acabaram-se as fantasias de contos de fadas. A violência invadiu o mundo encantado da família imperial brasileira. A ação foi rápida. Às 8 da manhã, um homem alto e negro se aproximou e agarrou o menino que ia atravessar a rua. A empregada reagiu e acabou desmaiada. Pedro Tiago, mesmo gritando muito, foi jogado num chevette branco, onde já estavam 2 homens.
Um Monza preto com mais 4 homens deu cobertura na fuga. A mãe de Tiago, Patrícia de Orleans e Bragança, assistiu a todo o sequestro da janela de casa, sem nada poder fazer. Os 2 carros partiram em alta velocidade. Na casa da família de Orleans e Bragança, ninguém dá informações. Eles querem a imprensa e a polícia longe do caso. Pedro Tiago é um menino alegre. Esta foto foi tirada há 4 meses e mostra 3 gerações de príncipes. Com tanta responsabilidade nas mãos, a polícia fechou o cerco como pôde. Montou barreiras em todas as saídas da cidade. Foram revistados, sem sucesso, ônibus, carros e caminhões. Este fotógrafo veio ajudar a polícia. Ele viu o sequestro. O que chamou a atenção foi o procedimento do sequestro, que foi a agitação da babá brigando com os sequestradores, né? E eles jogaram a criança para dentro, entraram e foram embora. No final da tarde, 2 suspeitos foram presos. Um deles, Mauro Daitóquio. Ele foi reconhecido por uma testemunha que não quis se identificar. Acredita nesse final feliz para hoje ainda? Não, acreditamos que não. Dependendo de quem está com o menino, isso pode levar alguns dias. Veja a seguir, da cadeia, o bispo Edir Macedo pede que os fiéis da Igreja Universal rezem por ele. Hoje, o pastor Edir Macedo passa a ser processado também pela Justiça Federal. Edir Macedo divide a cela especial do 91º Distrito com 3 advogados. Eles têm direito a chuveiro quente, televisão e até videocassete. O bispo foi indiciado e preso por crimes de curandeirismo, charlatanismo e estelionato. O processo começou em 89, quando 5 fiéis acusaram Macedo de obrigá-los a doar dinheiro e objetos pessoais para a Igreja Universal do Reino de Deus. O Tribunal de Justiça deve julgar nos próximos dias o pedido de habeas corpus para libertar o bispo. Quem viu o videotape da prisão do bispo percebeu que ele foi tratado com a maior violência e com humilhação. Bastava apresentar um mandado de prisão que ele seria executado. Eu acho que não se precisava usar essa truculência contra o bispo Macedo. Tem gente que pensa diferente. Violência em Belém, no Pará. Vendedores ambulantes se recusam a sair das ruas e provocam tumulto no centro da cidade. A polícia militar foi às ruas para cumprir a determinação judicial de retirar os camelôs irregulares. Os ambulantes protestaram. Houve correria e quebra-quebra. No meio do tumulto, eles tentaram saquear um supermercado. Foram recebidos a tiros pelos vigias. Muitas lojas nem abriram as portas. Mas quem se arriscou acabou sofrendo depredações. Os ônibus que passavam também foram atingidos. 20 camelôs e 3 menores de idade foram detidos pela polícia.